pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. A gente abriu, a pedido das nossas seguidoras do Instagram, um pedacinho para falar um pouco com mulheres com mais de 50 anos, para dividir um pouco com a gente das suas experiências pessoais e profissionais. E hoje eu tenho o prazer aqui de bater um papo com a Luciana Holland, mas eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dela antes da gente começar. A Luciana é partner na Mediator Assessoria Empresarial. Ela é formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, grande parte dela no Citibank, onde a gente se conheceu, né, Lu? Com passagens Exato. por várias áreas, como vendas, risco, processo. Mas a sua última posição foi como diretora de recursos humanos no Citi Brasil. E aos 50 anos, a Lu resolveu aprender a arte da escultura em argila. E eu sei que ela está amando, e ela vai falar um pouco para a gente sobre isso, né? Ô, Lu, super obrigada, viu? Primeiro por ter aceitado aqui o nosso convite. Gente, é um super prazer, eu adoro esse contato e é muito bom te rever, muito bom. A gente tem essa experiência juntas no City, que bom a gente se conectar novamente. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Bom, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da Luciana, um pouco da sua história pessoal, e se foi uma escolha tua ou foi por um acaso que você acabou no mercado financeiro. Essa é uma história, hoje eu acho engraçada. Mas, bom, primeiro que eu escolhi a profissão administração de empresas muito por influência, imposição do meu pai. Ele é um cara super pragmático, o mundo é preto no branco, ele achava que era a profissão mais assim adequada, que eu me encaixaria em várias coisas. Para você ter uma ideia, na época, eu pensava em fazer agronomia, eu queria estar perto dos bichos, da mata, uma coisa assim, nada a ver, né? Mas enfim, caí na GV e eu, na verdade, eu não planejei. Falei, bom, eu fiz a faculdade sem muito pensar, eu quero ir para esta área ou para aquela área. Eu sempre fui muito aberta, muito assim, eu gosto de tudo, eu não acabo não me aprofundando demais em um assunto específico, porque eu gosto de olhar o todo. E saindo da GV, você recebe, na época, né, eu não sei como é que está hoje, mas na época eu recebia muito convite para programa de trainee. Uhum. E o BFB, que era um banco na época, o Banco Francês e Brasileiro, estava com esse programa, e aí até falava assim, programa para gerente de pessoa jurídica. Eu, assim, confesso aqui, eu devia ter vergonha de confessar, mas eu falei assim, pô, gerente, pessoa jurídica, o que será que é isso, né? Eu sei lá, bom, vamos lá, vamos lá. E aí foi que eu caí no mercado financeiro. Eu caí no mercado financeiro, comecei como trainee no BFB, fiquei 4 anos lá, famosa gerente de pessoa jurídica, que nada mais é do que hoje o que eles chamam de Relationship Manager de Corporate. Do BFB, eu fui para o Banco Nacional, fiquei 4 anos no Banco Nacional, fazendo a mesma coisa. Lá eu tive a experiência do middle market e depois fui para corporate banking. E aí o Banco Nacional quebrou, né? O Unibanco comprou, eu fui para o Unibanco, fiquei alguns meses no Unibanco e pintou a oportunidade no Citi, que é que eu acho que quando de fato eu mergulhei nessa história de banco, porque até então eu estava experimentando, né? Você aprende nos primeiros 4 anos, testa nos outros 4, e aí fui para o Citi. O Citi, uma instituição super respeitada, era de fato um outro nível, você, como a gente diz lá, move to the next level, né? Eu comecei, então, quer dizer, continuei nessa história de gerente de corporate. Mas eu sou um pouco irrequieta, né? Eu começo a olhar, mas peraí, eu estou há 8 anos, mas eu acho que, deixa eu ver, acho que mais uns 2.
Bom, eu fiquei alguns anos ainda como gerente de corporate, e eu comecei a pensar, mas eu tenho que fazer outra coisa, eu não posso sempre fazer a mesma coisa, isso é muito uma característica minha, sabe? E eu Sua. começo a achar que preciso de mais, preciso conhecer mais, preciso conhecer gente diferente, time diferente, assunto diferente, e aí pintou aquela oportunidade de ser Chief of Staff do João Miranda, que na época era o diretor de Corporate Bank. Eu achei isso, eu fiquei de olho, ele abriu a vaga, eu falei assim, pô, essa vaga é legal, porque ao invés de ser o gerente de vendas, você está na frente, né, com os clientes, etc., você vai olhar o corporate de trás, dos bastidores, então números, RH, é tudo por trás, é como administrar, né, é a gestão daquele negócio. Metas, treinamento, conhecimento, o que precisa, o que não precisa, acompanhamento dos números, conexão com a RH, crédito, enfim. E aí eu consegui essa vaga. Eu fiquei, assim, encantada. Foi, para mim, de tudo que eu passei, eu vou falar, a vaga que mais, a cadeira que mais me encantou é essa de Chief of mais para frente eu chego de novo nessa vaga, né? Muito bem. Fiquei como Chief of Staff do João, e aí o meu marido, que é carioca, ele recebeu uma super oferta para ir para o Rio de Janeiro, para ir para uma empresa no Rio de Janeiro, ser CFO. E é aquela coisa de casal, né? Estamos juntos, a gente precisa entender quem é, quem não é, quem vai, quem não vai, quem está na prioridade, quem não está no momento, né? E a prioridade era dele, era uma superposição. E na época, então, eu pensei, bom, já que eu sou irrequieta, eu podia tentar abrir um negócio. O banco até falou, não, puxa, volta para a área do corporate, vai para o corporate do Rio de Janeiro, volta a atender clientes, e eu não queria fazer isso, eu não queria mais. Eu já tinha testado aquilo, eu já tinha entendido que foi legal, foi um conhecimento, mas eu queria me mover. E aí eu decidi sair do banco, me mudei para o Rio com o Marcos, meu marido, e abri uma loja no Barra Shopping. Eu levei uma marca aqui de São Paulo, não era exatamente uma franquia, porque eu tinha algumas liberdades que as franquias normalmente não têm, mas eu tinha a dedicação àquela marca, né? Era uma marca de lingerie de algodão, super transada, eu curti muito aquilo, enfim, me mergulhei no projeto da loja no Rio de Janeiro. Foram 3 anos lá, e foram 3 anos, assim, de muito aprendizado, mas 3 anos muito difíceis, porque é o choque de você estar numa instituição como o Citibank, super organizada, cheia de manual, cheia de regra, todos os departamentos que te apoiam, né? Uma corporação gigante. De repente, você vira empreendedora no mercado brasileiro, tendo que lidar com o pessoal de shopping center, que só interessa para eles o lucro, né? O que ele está ganhando com a sua loja, não importa se você está ganhando ou não. Sindicato, contador, mão de obra, que é bastante diferente, né? Você imagina no sítio, eu lidava com os gerentes de corporate bank, todo mundo, né? Super top. E de repente você está numa loja que você contrata um vendedor, que sai ali da comunidade do lado, etc. E tem curiosidades, né? Rio é uma cidade complicada porque a comunidade está muito misturada, essas pessoas estão ali no meio de traficantes. E os traficantes, você experimenta mandar uma dessas pessoas embora. O traficante vem tirar satisfação. Então, assim, foram aprendizados, por isso que eu falo, Uau! aprendizados muito interessantes, porque assim, é uma vivência super diferente. Isso, inclusive, te dá uma forma diferente de encarar um trabalho no Citi, por exemplo, ou no mercado financeiro, né? Você começa a botar os valores no lugar certo e perde um pouco daquela característica meio mimizenta, sabe? De você tá no top do top, no creme A da la vida como creme, você ela tá. é. Exatamente, né? Exatamente.
E, bom, a loja foi muito difícil, peguei 3 anos da economia muito complicados, Rio de Janeiro é um tema diferente, Barra Shopping não era necessariamente o público para a minha loja, porque a minha loja era um pouquinho mais sofisticada do que aquele público lá, e acabou que eu resolvi fechar a loja, porque eu estava. Todas as minhas economias de trabalhar no mercado financeiro até aquele momento estavam sendo drenadas tentando segurar a loja. E é muito difícil, é muito difícil. Não vou entrar muito no mérito, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Bom, o que aconteceu? Voltei para o Citi. Tinha uma oportunidade no Private Bank do Citi, não em vendas, na parte mais de planejamento e marketing, eles queriam fazer umas coisas diferentes, e foi assim que eu voltei para o Citi. Fiquei 3 anos no Private, aprendi muita coisa de Private Bank, foi muito legal, e nessa combinação, nessa hora de Private, o pessoal de Corporate que me conhecia estava trabalhando com o Miguel Sauan, que você conheceu, que era de ouvidoria, num projeto de melhoria de processos, né? Processos e programas para facilitar a vida do gerente de vendas do corporate. E, baseado na minha experiência, eles me pediram, vem para cá, vem fazer esse projeto. Então, eu saí do private e fui tocar esse projeto que a gente chama de fulfillment, né? Melhorar o processo de vendas para que o gerente esteja liberado, sem burocracia, para vender. E foi uma outra experiência incrível, né? Então, quer dizer, eu tive a experiência de vendas, eu tive a experiência de Chief of Staff, que é por trás da gestão do corporate, tive a experiência do Private Bank, que era um negócio de pessoa física que eu não conhecia, então entendi daquele negócio. Voltei para falar de processos, e aí acabei mergulhando na área de operações. Como eu fiz este projeto todo, eu fui chamada para cuidar do middle office do Corporate Bank, que é aquele pessoal que atende o cliente, que fica entre operações e o cliente de corporate. E aí, então, todo esse trabalho de facilitação da vida do gerente, ele serviu para reformular essa área. Também foi uma experiência super legal. Foi quando eu tive gestão de 100 pessoas, acho que foi a maior gestão que eu tive na minha carreira em número de pessoas. E também são funcionários de uma característica diferente. Então, a combinação de RH para a gente trazer lá incentivo, motivação, fazer o pessoal gostar do que faz, trabalhar, ser produtivo, foi uma experiência muito bacana. Desta experiência veio o convite da Paula Cardoso de consumer, então, da pessoa física, para montar um negócio de pequenos negócios dentro da pessoa física, né? Porque eu acho que, para quem não conhece, o mercado financeiro tem essas divisões, né? A pessoa física, aí tem os pequenos empreendedores, que a gente chama de PJ, aí tem o middle market, que vai no faturamento até 100 milhões, e daí acima são as grandes empresas, que a gente chama de corporate. Então, fui lá ter essa experiência de montar um negócio dentro do consumer. Também foi uma experiência sensacional, porque trabalhar em private bank não é igual a trabalhar no consumer, na pessoa física, né? Que é um mundo gigante, diferente. É um mundo pungente, é muita animação, é muita coisa de convenção, é muita coisa de os índices, as metas, vamos lá, todo dia. Todo dia, você viveu. Exato, você sabe melhor, estou aqui falando, ensinando o Padre Nosso Vigário, imagina, não, você sabe melhor do que eu como é que é esse mundo. Foi uma super experiência, e fiquei algum tempo no consumer, e aí o pessoal do corporate estava com dificuldade. Não conseguia se desvencilhar de você, o pessoal. Olha, é muito legal, eu me sinto lisonjeada, porque claro. Na época eles não conseguiam repor a minha função ali no middle market, naquela operação de middle office, né? Aquela entre operações e gerentes de venda. E aí o Pedro Guerra, na época, não volta, enfim, acabei voltando, já numa configuração diferente. Depois eu fui fazer planning de produto junto com a Cris Pires,
E aí voltei novamente para a função que eu mais gosto de fazer, que é o Chief of Staff, dessa vez do presidente do banco, na época, o Hélio Magalhães. E aí você começa, bom, então, assim, aí você começa a pensar, bom, eu fiz tudo isso até agora, qual é meu próximo passo, né? Chief of Staff não é necessariamente uma carreira, você está Chief of Staff, mas você não é, né, Chief of Staff. E aí eu comecei a conversar com o Hélio é uma pessoa incrível, o Hélio Magalhães, e a gente trocou muito nessa, e eu acabei achando que seria um passo legal. Eu tinha passado pelos 3 negócios do banco, eu tinha passado por operações por produtos, eu tinha sido da linha de frente como gerente de vendas, e eu achei que com todo esse entendimento da instituição como um todo, eu poderia fazer um bom RH, porque o RH nada mais é do que você entender o teu ambiente, o ambiente corporativo e conseguir tirar o melhor desse ambiente. E aí foi assim que eu parei em RH, Cíntia, foi assim que eu terminei em RH, na época que o banco colocou o negócio de PJ à venda, que foi o Itaú que comprou, eu Pessoa nessa física, né? época O pessoa negócio de pessoa física, física. exatamente. Uhum. O negócio de pessoa física foi vendido para o Itaú, sobrou só corporate. Nessa época, eu tinha a oportunidade ou de ir para o Itaú ou de eventualmente achar uma outra coisa dentro do banco. Por quê? Porque o RH que eu estava fazendo era um RH para operações de consumer. Então, esse meu público era tanto Latam, era Latam, incluindo o Brasil. Esse público todo ia deixar de existir, portanto, eu tinha que achar uma outra posição dentro do banco ou ir para o Itaú. Nesse momento, eu estava com 50 anos, eu decidi sair do banco. Eu falei, não, acho que está na hora de eu testar outra coisa. De novo, eu querendo fazer uma coisa diferente. E aí eu saí do banco. Eu saí do banco e foi quando eu me reencontrei com a arte da escultura na cerâmica, né? Eu saí do banco em junho de 17 e retomei esse trabalho, já já eu falo dele. O que eu quero dizer só é que nesse momento de pensar em outras coisas, de me dedicar à cerâmica, a ajudar na Mediator, que é a empresa de assessoria do meu marido, eu fui abordada novamente pelo CIT para voltar agora como diretora de RH nesse banco, que é totalmente diferente, que é um banco só de corporate, bem menor. A gente saiu de 8 mil funcionários para 2 mil funcionários. Então, e isso me perseguiu por um ano. Foi o ano de 2019 inteiro nessa coisa, não, queremos que você venha, vem, não vem, vem, não vem. E eu, uma vida completamente diferente, com flexibilidade de horário, com outros objetivos, com alguns propósitos diferentes, né? E, meu Deus, será que isso é um chamado do céu? Será que eu tenho que voltar para o mercado corporativo? Será que... E eu fiquei numa dúvida, assim, cruel. Foi assim, eu sofri com essa decisão, mas a insistência foi tanta que eu acabei voltando. Então, eu voltei uma última vez para o CIT, em março de 2020, uma semana antes do lockdown, e aí fui a diretora de RH durante todo o período da pandemia, saí em julho do ano passado. Decidi sair porque o banco mudou o projeto que eles me ofereceram, eles resolveram mudar, né? Eu tinha um projeto de fazer um RH completo, pleno no Brasil, com tudo que um RH merece, fazendo algumas mudanças, etc. Mas esse projeto não foi adiante porque o banco resolveu mudar a configuração e tirar o RH de todos os países, né? Eles resolveram concentrar o RH nos Estados Unidos e aí eu não topei o novo desafio. Eu não topei porque eu achei que não fazia sentido eu ficar lá só para eventualmente fazer uma relação com o regulador e não ter essa coisa de gerenciar um time, de pensar em RH, de criar produto, enfim. Colocar a mão na massa, Não... né? Que a gente gosta. Exato, exato. Então, eu achei que não era o que eu queria. E eu achei que eu podia escolher, né? Eu, assim, eu acho que eu estou numa fase da vida que eu posso escolher. Pô,
não é o que eu quero, não é o que nós combinamos, não é o que eu quero. Então, vamos fazer outra coisa. Por isso, eu saí. Então, assim, o meu marido, eu não sei, você conheceu o Manuel Rocha, né? O advogado do banco? Sim, Você chegou a conhecer? sim. É. O Manuel, ele tinha voltado para o banco, acho que umas 3 vezes. E meu marido conheceu o Manuel também, e ele brinca muito comigo, fala assim, você ganhou do Manuel, você voltou 4 vezes para o banco, de tanto que eu gosto, né? Mas, enfim, essa é essa trajetória minha aí, profissional, em pinceladas. Maravilha. Bom, fato é que, obviamente, se a área estava te chamando tantas vezes de volta, é porque a tua competência é inquestionável, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, além, né, dessa coisa irrequieta que você tem de gostar de aprender coisas novas e novos desafios e tal, né? É assim, o que que você acha que essa diversidade de conhecimento que você passou por várias áreas e por vários segmentos diferentes, né? Te trouxe de diferente ou de aprendizado, justamente, né? É uma boa pergunta, Cíntia, porque assim, ao longo de todas essas mudanças, a gente sempre se questiona, né? Você sempre pergunta assim, bom, eu tô fazendo direito com a minha carreira, será que era isso mesmo? A gente sempre tem os momentos de dúvida, Claro. óbvio. E essa era uma dúvida minha. Eu falei assim, poxa, será que como eu mudei muito, né? Não que eu fui inconsistente, mas eu mudei muito. 3 anos aqui, 3 anos ali, 3 anos acolá. Eu nunca me especializei numa função que pudesse me mostrar um caminho assim vertical mais claro, né, de evolução. Essa dúvida me veio à cabeça. E nessa época eu comecei a conversar com algumas pessoas. Você procura os mentores, né? Pessoas que Claro. se respeita, que têm experiência de mercado, para entender se eu estava no lugar certo. E aí é, eu apaziguei essa história um tempo depois pelo seguinte: eu acho que tudo tem, se você sabe extrair da sua experiência as coisas certas, né, o aprendizado, tanto o errado como o certo, você cresce de qualquer maneira. E o fato de eu ter essa diversificação, por exemplo, foi uma característica, foi uma experiência que me trouxe capacidade de gestão, porque eu tinha conhecimento de várias áreas e várias etapas do processo de uma instituição financeira, e uma diversidade que me deu muita bagagem para fazer bem a posição de Chief of Staff do presidente e RH. RH no começo eu sofri um pouco, porque a minha formação é muito diferente da formação de uma pessoa que é de RH pura, né? E essa pessoa, assim, tem muita gente que é mais para o lado da psicologia, da sociologia, né? Do lado comportamental do ser humano, tem muita especialização, pessoas de RH que são especializadas nisso, sem uma vivência desse mundo prático, que é o mundo de vendas, que é o mundo de você estar lá na frente do cliente, ter que entregar o produto, o processo não funcionar, operações dar problema, etc. Então, o que a minha dificuldade no começo foi que, para mim, era muito óbvio o que era bom, qual era o foco que deveria o RH ter para uma pessoa de vendas, para uma pessoa de operações, e foi meio conflitante, porque assim, quem é você para chegar lá, que nunca foi de RH, e falar o que RH tem que fazer, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado até, Cíntia, que foi, que bateu um pouco contra essa, vamos dizer, vou chamar assim, de facilidade que eu tive durante todas essas mudanças, que eu fui convidada e as pessoas sabiam do meu trabalho e da minha competência, né? Você tem um tipo de aceitação. Quando você está começando um negócio novo que você foi É. buscar e não necessariamente alguém veio te convidar, você chega de uma forma diferente. Então,
para mim, assim, era tão óbvio tudo que eu tinha vivido na instituição, como é que RH não entendia a minha linguagem, né? Como é que eles que trabalham no mesmo lugar não entendiam? Então, assim, foi um pouco de choque de cultura, vamos dizer, cultura Sim. dentro da cultura, mas foi um tremendo aprendizado. Então, eu acho assim, né, de tudo isso que eu passei, óbvio, teve um momento de dúvida, mas no fim foi muito legal. Foi muito legal porque foi uma diversidade que me deu uma capacidade de gestão, um conhecimento daquilo tudo, que me propiciou fazer o que eu mais gostei de fazer nesse tempo todo, que era o Chief of Staff e RH depois. Eu acho assim, se eu for pensar, o que eu deveria ter feito mais, ou onde eu errei, eu acho que eu usei menos, eu deveria ter usado mais as pessoas de mais experiência ao longo da minha carreira como mentores. Como mentores. Eu deveria ter trocado mais, aproveitado mais as pessoas de mais experiência para conversar mais sobre cada um dos meus momentos porque na hora que você conversa você processa, né? E eventualmente eu pudesse ter trazido aí algum aprendizado diferente, ou permanecido mais tempo em algum lugar do que em outro, ou talvez não tivesse feito uma ou outra mudança, no sentido de, assim, de ter olhado mais para frente, planejado melhor essa coisa. Eu fui muito no, estou sendo convidada aqui, tá bom, eu vou. Como você falou, né? Eu fico nessa inquietude, eu gosto de ver tudo. Você vai, sou convidada, vou, estou sendo convidada, eu vou lá, vamos ver. Mas eu acho que, assim, hoje, se eu pudesse dar um conselho para alguém, é assim, não que isso esteja errado. Sim, Você não não. pode, assim, Ah, pular de galho em galho com muito pouco tempo, né? Os 6 meses aqui, 6 meses ali. Eu acho que você tem que experimentar um pouco, né? Tem o primeiro ano de conhecimento, o segundo ano de sedimentação, o terceiro ano que você começa a ter capacidade de criar, inovar, etc. Porque você está conhecendo aquilo. Então, um tempo adequado eu acho importante. Mas essa coisa de você aproveitar a experiência dos outros para olhar para frente e tentar planejar teus 2 próximos passos, teus 3 próximos passos, tentar visualizar de forma mais clara e organizada onde você quer chegar, né, que norte você quer seguir, eu acho que isso eu deveria ter feito melhor, se eu posso dizer. tá bom. Ô, Lu, agora eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa tua escolha de voltar ou de começar a aprender aí a arte em argila. Conta pra gente como é que foi, como é que você resolveu, né? Porque você já me falou essa coisa das mãos, que agora eu estou entendendo que deve ter alguma coisa a ver também com o passado lá, quando você falou que queria estudar agronomia. Conta um pouco dessa história também. E o que que essa experiência tem trazido para você? Tá. Isso é muito legal. Nossa, esse é um momento da minha vida que eu realmente estou entusiasmada. Lá atrás, quando eu estava fazendo faculdade, sabe, quando você tem um pouco mais de tempo, né? Eu assim, fazia faculdade, eu não trabalhava ainda, então eu resolvi fazer umas aulas de cerâmica. Eu sempre tive curiosidade, né? Essa coisa da mão que você falou, inclusive, que agora que você falou que tem relação, agora eu entendi, agronomia, eu não tinha pensado nisso, mas é bem interessante. Enfim, eu fiz umas aulas lá, aquela aula assim, que você aprende a fazer uns potinhos, etc. Mas isso foi lá atrás, mais de 30 anos atrás, e aquilo ficou no passado, eu segui minha vida, a gente trabalha pra caramba, não esqueci disso. Quando eu saí do City, e aí tem um grande desafio, porque é como um trem em alta velocidade que de repente para, né? De repente para e você está naquela inércia da alta velocidade e a tua vida parou. Você tem um Saiu do sítio desafio. na segunda vez. Não, se fosse falar em segundo, primeira, segunda, terceira, não vai dar certo. 2017, vamos falar Em assim, lá em 2017, 2017, tá bom. depois do longo período de sítio, não desse último 1 ano e meio, lá em 17, eu é aquela história, bom, tá bom, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque você vem naquela loucura toda, naquela a vida super agitada do mundo corporativo, você não tem tempo para nada, é uma intensidade maluca, tudo para ontem,
De repente, você acorda de manhã e fala assim, mas espera, não tem nenhuma reunião, não tem, como é que é? Assim, é um Sim, choque, sim. né? É a história, é o seu trem em alta velocidade que de repente para, você faz aquele negócio assim, sabe que você para bruscamente e aí você tem que comer, você tem que cair a ficha, você tem que ter muita centralização, muita calma para você não pirar, porque assim, você não é mais a diretora de RH ou a senior VP de corporate bank, você é a Luciana. Não, quem é a Luciana? Né? Faz 30 anos no mercado financeiro, você se identifica com aquilo, você pega todas as características boas ou ruins daquela vida maluca. Então, é um desafio. Eu, por muitas vezes, assim, sentada, tipo, faço minhas tarefas, faço minhas coisas, de repente acaba. Eu me sentia culpada de não ter nada para fazer, do tipo assim, eu posso escolher o que eu quero fazer. E eu realmente me sentia culpada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho 50 anos, eu posso fazer muito mais, eu não estou devolvendo tudo que eu tive da vida, eu não estou ajudando, não estou trazendo dinheiro para casa, sabe aquela coisa? Você começa a pirar nesse pensamento de culpa. Você não consegue aceitar que você, não é que você foi despedida, está precisando trazer leite para casa para dar para as crianças. Não, você está num momento diferente de vida, mas você não consegue aceitar aquela coisa. Mas Você enfim, tem o direito de viver. exato, exato, né? E assim, foi o propósito, né? Eu tomei essa decisão de sair lá em 17 exatamente porque eu queria fazer outra coisa. Tem gente que consegue planejar isso antes. Nós temos amigas em comum que conseguem pensar, bom, no ano tal eu vou me aposentar e aí eu agora vou começar a me preparar. Não, eu não fiz isso. Por isso que eu te falo daquela coisa da minha carreira, de eu ter saído de uma área para outra, eu também não parei para planejar o Planejar. próximo passo. Mas deu Mas tudo eu certo. também, no final dá tudo certo, porque no final sempre dá certo, né? Se você tem foco, se você tem capacidade de se organizar, você consegue. Claro. Bom, então nesse momento eu estava ajudando o Marcos na assessoria, na Mediator. Então, eu fazia toda a parte de back-office para ele, vamos dizer assim, toda a parte de contabilidade, de bancos, de materiais que ele precisasse, enfim, ele estava na frente do cliente e eu estava lá por trás, organizando toda a história. O que me dava certa flexibilidade de horário, né? É diferente você trabalhar no banco, você se organiza. E aí eu falei, bom, Ah, então, já que está me sobrando horário, eu posso escolher uma coisa que realmente me dê prazer. E aí veio essa história da argila. De fato, eu queria muito usar minha criatividade. Essa era uma coisa que eu sentia muito falta nesses anos todos de mercado financeiro. Mercado financeiro é, assim, no bom sentido, é muito quadrado, né? Você tem que entrar naquele esquema, é preto no branco, é meta, vamos atingir a pressão. E eu sentia falta de ver o produto do meu trabalho tocar, né? No mercado financeiro é efêmero, né? Você vê sim. a instituição indo bem, dando lucro, etc., e só você faz parte daquele resultado, mas o que que eu produzi? Eu quero ver. E eu até quando saí do banco, eu ainda tenho essa vontade, eu tenho vontade de escrever um livro, eu ainda vou escrever, mas enfim, eu já conto Uau! essa história. Tá. Eu já contei essa história. Eu então pensei, bom, eu quero mexer com as minhas mãos, quero fazer alguma coisa que eu ponha a minha criatividade para fora e que eu veja ela realizada. E aí eu falei, bom, vou tentar a argila. E eu escolhi uma dessas escolas, muito engraçado, né? É, tem várias escolas, você pode fazer aula aí de cerâmica, né? Aula de cerâmica. Então você normalmente senta numa mesa e as pessoas ali elas aprendem a fazer utensílios, prato, xícara, bowl, utensílios, né? E tem a mesa que você faz a modelagem e tem a mesa que você pinta. Então, aquela peça que você fez, né? Você aprende a técnica de fazer, queima a peça Queima. no forno, um forno especial, não é o forno de casa, Uhum. e aí você pinta. E eu tava lá, no meio das vovós, no lugar que eu fui,
Tava aquelas, sabe aquelas senhoras que já estão cheias de neto, que se reúnem para tomar chá e para fazer pintura na cerâmica? Eu estava ali naquele meio. É interessante, mas assim, bom, vamos lá, seguimos. E aí fiz um pratinho, fiz 2 pratinhos, fiz 3 pratinhos. No 4º pratinho, eu já estava entediada, porque eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é Não isso. é isso. Não é isso. Eu gosto da argila, eu gosto da história, mas assim, fazer pratinho, eu não vou conseguir fazer pratinho por causa da minha vida, não vai dar. E aí eu tava com um pedaço, uma massa, um pedaço de argila na mão, e de repente eu comecei a moldar um rosto. Eu moldei o rosto, aí o professor estava lá assim, caramba, você acabou de fazer uma escultura. E aquilo, ele falou assim, pô, você devia, você devia desenvolver isso, você devia fazer aula de escultura, etc. E foi assim, Cíntia, que eu descobri o meu lado de escultora, né? Aí eu comecei a fazer workshops, eu achei um professor super bacana, fiz várias aulas com ele, continuo fazendo, e fui me dedicando à escultura. Eu vou te falar, eu esqueço da vida. Aquilo me preenche de um jeito, eu não sei, tem uma coisa da energia, porque a argila é terra, né? A argila é terra, então você Uhum. troca com a argila. Aquilo me entretém de um tanto que eu esqueço de tomar água, eu esqueço de comer, eu É. esqueço que eu sou casada, porque tem que dar comida para o marido, tem que servir o almoço, tem que servir o jantar. Eu passo o dia entretida. É É, uma coisa impressionante, assim, é muita curtição. E a outra que coisa é que legal. é muito legal, porque assim, a argila meio que ela manda em você. Várias vezes eu sentei com uma ideia muito clara na minha cabeça e saiu uma coisa completamente diferente, completamente diferente. Essa escultura aqui, por exemplo, era para ser, ela era pra ser o que ela era? Ela era para ser eu não me lembro, acho que eu queria fazer um árabe com o véu, com não sei o quê. De repente você começa a ver que você está moldando uma coisa completamente diferente. É super incrível. Então, assim, eu realmente me apaixonei, me encontrei na escultura e é o mundo, é o mundo. Eu agora estou com um problema, eu estou com um problema, porque assim, eu entrei nisso, Calma, começo a fazer, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, acho que espero, você vai entrar no negócio que eu quero te fazer, que é a outra tá, pergunta. Se não for, você vai voltar no que você ia tá falar, bom, mas tá eu acho que você bom, ia falar sobre isso que eu vou te perguntar. Mas antes disso, eu queria te falar que o Cadu Lemos, eu não sei se você conheceu, ele fala sobre estado de flow. A gente até fez um bate-papo desse aqui no estilo. E é justamente isso que acontece com você, que é quando você entra num estágio tal de prazer, de satisfação, que você esquece do mundo. Então, esquece da fantástico. hora, esquece de tudo, entendeu? Assim ele explica. É muito interessante. Agora, Pô, que você legal, que tinha, você legal. tinha comentado comigo que você ainda está decidindo o que você está querendo fazer, se como passo profissional, né? E aí, porque assim, você falou um pouco do teu processo de desligamento do mercado corporativo, que acho que isso está fechado, ou parece que está, mas é você que vai falar, né? E aí é essa coisa de virar artista, né? Então, acho que era um pouco Artista. disso que você ia falar. E aí? Exatamente, exatamente. Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar assim eu aprendi que eu nunca posso falar dessa água não beberei. Então, assim, eu estou bem resolvida com o mercado financeiro ou com aquele tipo de trabalho, mas assim, da missa a gente não sabe a metade, é porque hoje em dia a gente está vivendo tanto, então eu estou com Sim. 55. Na melhor das hipóteses, vamos supor que eu viva super bem, viva até os 90, eu tenho mais 40 anos de vida. Então, É, assim, 40 anos é mais do que eu trabalhei no mercado é, financeiro. Então, assim, é, muita coisa pode acontecer. Tudo bem, é. disposição, etc. Mas, enfim, então eu digo, dessa água eu posso beber novamente? Depende, a gente não sabe. Eu não Claro. achei que eu fosse voltar para o banco. Quando eu saí em 2017, para mim estava encerrada a minha carreira de banco. Eu nunca achei
que alguém fosse aparecer em 2019 e falar, olha, volta que nós queremos E você ainda aqui. mais Enfim, voltar para o mesmo banco de novo. para o mesmo... Não, uma piração, cara. Quando eu olho para trás, é uma piração. Enfim, mas tudo vale, são experiências maravilhosas. Com certeza. Então, a história da escultura. Tá, é uma coisa que me entusiasma, uma coisa que eu quero fazer, mas o que está acontecendo agora exatamente nesse momento? Eu estou começando a chegar num ponto que eu faço escultura e eu não tenho onde colocar. Assim, Imagina. eu começo a fazer e tá bom. Assim, se você olhasse a minha sala aqui, que aqui não tem, tem aqui, tem lá. Mas escuta, eu vou, pelos próximos 40 anos, fazer escultura e vou ter que alugar uma sala para enfiar tudo, porque presentear os amigos é um problema, né? Porque você faz uma coisa que você gosta, a pessoa pode não gostar, depois ela pode se sentir obrigada a expor aquele negócio que você deu para ela, que não é É o que ela quer. verdade. Então, assim, eu não vou fazer isso com as minhas amigas. Com a mãe eu até faço. Mãe, você quer esse aí para sua estante? Leve esse aqui que já enjoei dele. Leva esse aqui, leva esse... exatamente. Mas, enfim, então, eu estou nesse dilema. Eu tenho que decidir agora se eu, de fato, quero virar uma artista e pensar todas as consequências que isso tem, todas as medidas que eu tenho que tomar para que isso seja uma verdade, ou se eu quero continuar fazendo isso, fazendo disso um hobby. Um hobby. Eu me divirto aqui e ali, mas não tenho a preocupação de tem que produzir, tem que fazer o molde, tem que descobrir novas técnicas, tenho que saber como vender. Eu, assim, um dos grandes problemas que eu tenho, e a minha mãe fala, esse é seu defeito, você não sabe vender suas peças. Eu disse, bom, mas o que que eu, sabe, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma página, que preço eu coloco, que preço tem o meu trabalho, eu sei o preço da argila, eu sei o tempo que eu gasto, mas E artista, a gente sabe que é um tema difícil, né? Eu, por exemplo, eu já andei conversando com umas pessoas e eu já ouvi que nenhum galerista, nenhum cara desses do meio de artistas investe num artista com mais de 50 anos de idade. É Porque não mesmo? tem tempo. Eu ouvi. Se é verdade, eu não sei. Mas por quê? Porque o artista mais velho não tem tanto tempo de produção. Hum, Então, teoricamente, o cara está investindo em alguém que vai parar de produzir daqui a hum, pouco. Eu não sei, assim, é meio esquisita essa teoria. Mas, assim, o mundo da arte é difícil, o mundo da arte é sim. competitivo, a gente vê que muita gente é super artista, coisas maravilhosas, e o cara não tem dinheiro para comprar o jantar, né? Consegue almoçar, não consegue jantar, enfim. O meu professor mesmo, que é um tremendo escultor, que tem milhões de exposições, peças maravilhosas, livros, etc. E a gente conversa muito, é uma vida dura, não é que ele vende toda hora uma peça e que o cara é milionário, não, é uma vida dura. Mas também tem as milhares da vida, né? A variação, tem gente que... Enfim, então, Cíntia, se você me perguntar, bom, e aí? E aí que eu estou nesse dilema. Eu tenho alguns prós e uns contras, né? E assim, eu acho que para eu, se eu quiser de fato vender minhas peças, eu tenho que me organizar. E eu andei pensando no trabalho todo que eu preciso fazer para me organizar, e eu não sei se isso vale a pena. Entendi. Porque a arte é complexa, né? Você fazer arte é uma coisa, vender arte é outra. Então, assim, É, é um momento, assim, para mim, não que eu esteja com pressão, mas assim, eu realmente tenho dúvida de se eu quero, não é nem viver da minha arte, mas fazer para vender. Eu tenho essa dúvida. Mas eu tenho outros interesses. E aí que tá, é um momento rico, porque assim, eu escrevi alguns livrinhos de criança, né? Por causa dos meus netos, eu escrevi uns livrinhos de criança, eu contava muita história para eles adoravam e tudo. E quando eu saí do banco em 2017, eu saí com a cabeça de escrever um livro, uma ficção para adulto, mas o meu chicotinho é muito afiado, então eu acho que eu nunca estou preparada, sabe? Eu ainda não estou pronta para escrever, eu não quero escrever qualquer coisa, eu não quero escrever esses livrinhos idiota que você, sabe, que você lê joga no lixo. Enfim, pode ser muita arrogância minha, mas eu gostaria de escrever uma coisa bacana.
Enfim, então assim, eu tenho esse projeto de escrever e para isso eu tenho estudado muito, eu tenho o bom escritor é um cara que lê pra caramba, né? Que você sabe as diversas vertentes da escrita, então eu tenho me dedicado muito a isso. Eu tenho me interessado demais por filosofia, então eu estou pensando se eu quero fazer um curso de filosofia. E no final, eu sempre acabo pensando aí, eu tenho que ensinar, eu tenho que no final, o que me vem de vontade, assim, eu preciso ensinar. Não sei se eu vou ensinar a filosofia que depois de um tempo que eu estudei eu fiquei craque. Eu não sei se eu vou trabalhar com criança com as historinhas ou usar argila para ensinar, sabe? Ou para trabalhar alguma coisa, terapia, sabe? Mas assim, eu queria ir para um mundo diferente, completamente oposto do mundo do mercado financeiro. A minha vontade é alguma coisa que trabalhe mais a humanização, que cuide mais da sensibilidade, dos valores da vida, né? Do que faz diferença como ser humano, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou muito espiritualizada, então tem alguns valores para mim que eles estão entrando com mais força nesse meu momento de vida e eu não queria fugir muito desse propósito. Então, assim, seja a escultura, seja o livro, seja a filosofia, alguma coisa que me leve para dividir tudo que eu ganhei da vida, eu estou querendo ir por aí. Muito bom. Mas eu acho que é legal porque você tem o propósito, você está procurando a forma que você vai entregar. Tá, né? Então, Exato, o que eu achei legal disso que você falou é que está muito claro o propósito. E é a forma verdade. você tem várias alternativas aí de fazer, entendeu? Então, isso já é fantástico. É só uma questão de tempo e de evolução para você decidir o caminho, né? Exato, eu, de certa forma, me sinto abençoada por isso, por ter esta oportunidade Claro, de pensar que caminho seguir, exatamente. mas você tem razão, o propósito está lá na frente ainda, ele tá É, desenhado, né? Assim, que tamanho de estrada eu tenho que chegar para preencher esse desejo é o que ainda vem pela frente, mas é um legal, é um desafio é, legal. muito Mas você bom. vê, depois, olha, nós estamos em 2022, né? Esse processo começou lá em 2017, não é um Sim, processo rápido, tem gente que rápido. já sabe o que quer fazer, o que vai, mas é um processo interessante, é um É, processo, é uma busca, né, de você se conhecer, do que é, quem claro. sou eu, não é mais, né, eu sou a diretora da RH, quem é a Luciana? O que que a Luciana tem que ela pode dar para o mundo, né? Então é isso É, aí. muito bom. Agora, você falou um pouquinho, o que eu ia te perguntar, nessas suas buscas, né, e avaliações das alternativas que você estava avaliando, se você, porque a gente hoje tem ouvido muito falar sobre o etarismo e o ageísmo, isso muito forte no mundo corporativo e também, né, no trabalho, mas eu queria que você trouxesse um pouco a tua visão, né, desse ponto de vista. Você já comentou rapidamente aí que nessa coisa dos artistas, que para mim foi uma surpresa, mas pensando faz sentido, né? Se tem um processo longo de evolução e quanto que o artista vai conseguir entregar, mas enfim, mas com essa tua vivência pessoal, né, e a tua experiência como recursos humanos, até como é que você tem enxergado, se tem visto, enfrentou alguma coisa, ouviu acontecer alguma coisa do ponto de vista de etarismo mesmo? É interessante esse tema, né? Eu tenho uma característica que eu não gosto de nada que é muito definido, né? Acho que a vida não é preto ou branco, a vida é os 50 tons de cinza. E este meu conceito, essa maneira de encarar a vida, eu uso muito ela também quando eu estou trabalhando ou quando eu estou observando. O que que eu acho? Assim, eu acho que tudo depende, né? Eu acho que tem preconceito? Tem preconceito. A primeira vez que eu me deparei
conceito de verdade, esse preconceito de verdade, foi escutar essa artista, que é uma tremenda artista, falar que ela não tem espaço nas galerias porque ela tem mais de 50 anos. Foi a primeira vez que caiu a ficha, né, da história, porque assim, sempre essa foi uma vertente alheia ao meu mundo. Eu não experienciei isso no meu mundo, na minha trajetória no mundo financeiro. Eu vi uma ou outra aposentadoria de pessoas mais velhas, mas que eu não associo a aposentadorias porque elas eram velhas. Eu nunca vi essa imposição de verdade. E acho que depende de como as pessoas se comportam. Eu acho que depende muito da capacidade da pessoa se atualizar, sabe? Perfeito. Se você é uma pessoa mais velha, que você está muito distoante do que é a toada daquela empresa que você está ou do que está acontecendo no mercado, é óbvio que você vai ficar demodê, vamos dizer assim, né? Ultrapassada. E aí o processo é natural. A organização te expurga porque você não está encaixando ali. Esse, para mim, é o processo natural. Então, ele passa muito por competência. Eu vejo muita mulher com mais de 60 anos nos conselhos ou conseguindo vagas super bacanas nas empresas, porque são pessoas com competência que se atualizaram e que permanecem ativas e mostrando valor, né? Aproveitaram a experiência, tem experiência, porque a pessoa mais velha, e isso é que eu acho ruim de você não considerar, ela tem uma bagagem, uma vivência que não pode ser desconsiderada. Eu, nos meus tempos de RH, sempre falava, espera, gente, calma, vamos entender, assim, não dá para você ter uma empresa só jovem, uma empresa só de gente mais velha. A diversidade funciona aí Claro. também. Então, esse é um tema que eu acho que está começando a aparecer agora. Eu não vi com muita clareza nesse meu tempo de RH, conversando, tinha reunião da Febraban, tinha reunião da AmCham, às vezes conversava com alguns jornalistas, eu não vi ninguém falando disso como um tema de diversidade para ser tratado, pelo menos no mercado financeiro. Mas ele é mais um, né? Então, como você tem raça, você tem gênero, você tem as condições especiais, né? Você tem vários temas que já são tratados, eu nunca vi esse ser incluído. Interessante. Eu acho que ele ainda está muito velado, eu acho que essa discussão precisa virar cana. Mas eu também não gosto dos extremos, né? Eu acho assim, eu não gosto do ativismo. Eu gosto quando você entende que os diferentes se complementam, que você tem que ter um ambiente saudável de inclusão de diferentes. Eu estou chamando de diferentes, mas assim, né, a mulher, o homem, as raças diferentes e assim como as idades, porque eu acho que tudo se completa, todo mundo tem experiência, a não ser que essa pessoa não tenha competência e não tenha se atualizado. Aí não adianta ter cota, meu, porque assim não funciona. As empresas estamos num mercado capitalista, as empresas funcionam para dar lucro. Você Sim. precisa ter produtividade. Então, aí a discussão da inclusão começa em outra esfera, mas esse assunto vai longe. Portanto, eu digo, né, as mulheres, o que eu vejo no nosso mundo, Cíntia, assim, vou falar de mundo corporativo, não vou falar de arte, que assim, para mim é muito desconhecido ainda. No nosso mundo corporativo, todas as mulheres que se atualizam, que estão assim, dentro do que é discutido, conhecem mercado, conhecem as pessoas, têm network, usam a própria bagagem, todas elas têm espaço. Eu nunca vi, pô, assim, uma mulher super competente, com uma super bagagem, não consigo espaço. Eu nunca vi. Eu vejo assim, as mulheres nos conselhos arrebentando. Nós temos amigas fazendo trabalho que saíram do mercado financeiro, né, se atualizaram com startups, com essa história de angel investor, com posição em conselho. Então, assim, eu acho que dá muito fácil. Agora, nós estamos falando de um nicho de mercado, né? Depende do mercado. De que nós estamos falando? Se na base da pirâmide a situação é igual, aí depende do Mas eu trabalho, acho né? mas eu acho que a regra também eu acho que vale, porque é o que você está falando, independentemente.
dessas mudanças que você fez, né? Então, essa coisa da dedicação, da competência, da disciplina, de entregar. Óbvio que a gente está falando, e a gente sabia, né, lá que no banco onde a gente trabalhou também já tinha, era eram pessoas diferenciadas, então, acho que pessoas que tinham características muito parecidas de estar se atualizando, né, e tudo isso que você falou. Então, eu acho que com essa coisa da tecnologia entrando muito forte, e o mercado mudando mesmo, assim, realmente tem essa coisa do etarismo, né? A gente que tem, eu que tenho trabalhado muito nessa coisa da longevidade, tem pesquisas que mostram isso, e infelizmente muito dos próprios 50 a mais que não querem contratar outros 50 a mais, sabe? Então, essa coisa da diversidade e tal. E essa tem tanta coisa sendo discutida agora em termos de diversidade que os 50 a mais, eles ainda estão um pouco fora da discussão, porque Exato. tem essas coisas que pegam muito mais, que é coisa de gênero, coisa de raça que você está falando, que eu acho que as pessoas que fazem essas defesas, elas já estão mais consolidadas. E essa parte da É. longevidade, né, do envelhecimento das pessoas, tal, tá começando a falar muito mais agora, entendeu? Mas tem que entrar na discussão, isso sem dúvida nenhuma, em algum momento. Esses assuntos, não, certamente isso vai pegar atração. Como foram os outros casos? Você pensa na nossa história, né? A gente começou com a história de mulheres há Isso. 20 anos atrás, né? O grupo Ah, das mulheres que começaram, é uma evolução, né? O evolução. fato, eles vêm à medida que as pessoas vão sentindo a necessidade, os problemas vão aparecendo, as consciências são criadas e o É, assunto começa a ser falado, que é exatamente o que você falou agora, né? Esse assunto passou a estar na boca do povo, né? Assim, ele começou a ser tratado isso, agora. Eu não tinha visto isso há 5 anos atrás. A gente isso, é podia isso até mesmo. achar, né? A gente era achar, mas não É, era uma consciência organizada em torno do isso. assunto. Que foi o que começou com cada um dos temas de diversidade que hoje são super fortes, e eu não tenho a menor dúvida que esse vai ser mais um que vai pegar atração, que vai ser cuidado. Então, é uma questão de tempo e eu acho que é um assunto que merece atenção, porque a bagagem das pessoas, assim, idade, ainda mais agora, né? Acabamos de falar, vamos viver até 90, 100 anos, porque Com pensa. certeza. Então, Ô, Lu, então, agora a gente está acabando. Eu queria pedir para você dar uma mensagem aí para a audiência da Estilo 5.0 mais, uma mensagem para as mulheres 50 a mais. ai, nossa, que difícil da mensagem. Assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que nunca perca a fé em si mesma. A gente sempre se inventa e reinventa. É só você ter disposição e foco, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida toda de carreira, né? A coisa mais importante é a relação com as pessoas. Não importa que tipo de trabalho você está fazendo, mas como você cuida da sua relação com as pessoas, como você faz o bond, né, com quem está junto, como você coopera, como você usa empatia, como você traz as pessoas para perto. Isso para mim foi a variável que mais me ajudou ao longo desse tempo todo, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente Com faz certeza. com os outros. Então, para mim, isso foi assim, a coisa mais bacana de toda essa experiência, por isso eu digo, transparência e cuidar das relações antes dos processos, antes dos conhecimentos, para mim é a coisa fundamental. E fé e foco, porque a gente sempre descobre uma coisa nova, que te abre uma porta, um caminho, uma janela. Então, e essa coisa de conversar com os outros é muito legal, de procurar os Sim. mentores. A gente elabora, quando a gente elabora o que falar, a gente se conhece mais e aproveita a experiência do outro. Então, eu acho que essas são as coisas que eu diria que são legais e que eu aprendi na minha vida e que eu passaria para qualquer pessoa querida.
Ô, Lu, muito bom, viu? Super obrigada, viu, pelo teu tempo aí, por dividir tudo isso aí com a gente. É muito, muito bacana para inspirar as pessoas, né? Você já está fazendo um pouco do teu propósito, né? Olha só que legal, Cíntia, se eu descobrir mais coisas eu te conto. Ou não, olha, foi um prazer enorme, você é uma pessoa muito querida, eu Ó, sempre lembro de você, esse tempo que a gente ficou um pouco afastada, eu sempre lembro de você. Então, assim, obrigada pelo convite, que bom se eu puder, se eu pude inspirar ou ajudar, já, de fato, você tem razão. Você vê como a vida trabalha? Aparece a é, Cíntia na minha frente para reforçar o meu propósito. né? Muito obrigada. Um beijo grande, obrigada, viu, Lu? Obrigada, Cíntia. Tchau. Pessoal, muito inspirador esse bate-papo com a Luciana, né? Ela deu várias dicas para a gente, mas eu acho que essa coisa da importância, né, do relacionamento é fundamental mesmo, tá bom? Se você está acessando nos canais da Estilo pela primeira vez, não esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like e ative o sininho. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook. E também acesse o nosso site para você ver esse e outros conteúdos que a gente colocou para você, tá bom? E principalmente para sugerir temas que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0 mais. Um abraço.